Olá, meu nome é Cláudia Grande e eu estou apresentando para você agora o e-book A Jornada do Paciente Oncológico Brasileiro na Saúde Suplementar, parte 1, achados iniciais do estudo. Vou apresentar alguns destaques desse e-book que foi desenvolvido pela Design para a Estratégia ou simplesmente Deparaê. Se você está vendo esse vídeo, é porque você apertou nesse play aqui para conferir um resumo desse e-book. Os responsáveis por esse estudo sou eu, Marina Guiar, Renata Hennick e Vinícius de Castro, além de revisores técnicos que eu vou apresentar ao final desse e-book. A Design para Estratégia, o Deparaê, atua desde 2017, desenvolvendo projetos com foco em design de serviço e estratégia para grandes empresas do segmento da saúde e tecnologia. Este é um e-book que você pode compartilhar, desde que dê o crédito apropriado, e ele não pode ser utilizado para fins comerciais. Eu vou pular algumas partes aqui, mas acho que é importante que você saiba quem pode se beneficiar desse estudo, né? Esse estudo, ele pode beneficiar operadoras e planos de saúde, clínicas e hospitais, médicos e profissionais de saúde ligados à assistência, a indústria de materiais e medicamentos e também a empresa empregadora desse paciente. De maneira geral, as possibilidades que a gente vê ao entender como é a vivência, né, como é que é essa jornada do paciente oncológico, a gente tem possibilidades de melhoria da qualidade da prestação do serviço em si, e de segurança na atenção a esse paciente oncológico, um potencial de melhoria na experiência do cuidado, um cuidado mais seguro, eficiente, eficaz, a tempo e centrado no paciente, e chances reais de redução de custo per capita, além da capacidade de melhorar os resultados em saúde e os desfechos clínicos. A técnica, a abordagem metodológica que a gente está usando aqui é a Design Research, que busca investigar cuidadosamente as pessoas, suas experiências, os seus comportamentos e os seus contextos, de modo a guiar e a inspirar a descoberta de insights significativos e centrados no ser humano, impulsionando soluções para as partes interessadas no serviço. E aqui, como partes interessadas, a gente está focado bastante em pacientes e acompanhantes. A gente parte do ponto de vista do design, que é uma abordagem criativa centrada nas pessoas, para identificar oportunidades e para solucionar problemas que já existem nessas jornadas. Eu vou passar aqui algumas etapas, algumas partes e colocar de forma geral o que a gente fez nesse estudo. Esse estudo ele foi dividido em duas etapas. Uma primeira etapa, que os resultados você encontra neste e-book aqui, em que a gente apresenta os resultados da matriz CSD, destacando certezas, suposições e dúvidas a respeito do contexto, do usuário e do serviço envolvidos aqui. Um mapa de atores, uma desk research ou pesquisa com dados secundários, né, com achados iniciais, e um desenho de pré-jornada desse paciente. A gente vai fazendo uma segunda etapa desse estudo com outras ferramentas que eu vou apresentar no final aqui da minha apresentação. Em termos de achados iniciais, eu não vou apresentar os resultados da ferramenta, mas explicar um pouquinho como que essa leitura pode ser feita de uma forma otimizada. A gente partiu aqui da seguinte pergunta: quais são as certezas, suposições e dúvidas sobre o paciente oncológico brasileiro e sua jornada no serviço privado? Dessa discussão, nós tiramos aqui algumas frases, né, do que a gente coloca que a gente tem certeza, que são elementos que a gente tem, digamos, como comprovar, tem evidências para comprovar essa certeza. Tudo que está em amarelo aqui em suposição é o que a gente não tem como provar ou como refutar. São hipóteses, né? São suposições que nós temos a respeito desse serviço. E dúvidas é o que a gente quer descobrir. Algumas dessas dúvidas aqui, elas são sanadas ao longo desse documento, outras a gente precisa de uma pesquisa mais aprofundada, né? E por isso a segunda etapa desse estudo vai vir na sequência, para que a gente chegue nas respostas dessas dúvidas. Repare que a gente tem aqui um aumente para aproximar aproxime para aumentar a figura, em que todas as páginas aqui você pode dar um zoom para conseguir ter uma leitura melhor do que você está vendo, da figura que você está vendo. No mapa de atores, né, a gente coloca aqui os atores que fazem parte do público-alvo do estudo, os atores diretos, que são diretamente ligados, né, ao core, aqui aos atores que estão no core do estudo, e os atores indiretos. E desse desenho aqui, né, o que a gente tirou aqui no core, aqui a gente tem o paciente, ele que está no centro, né, nessa estratégia, a gente partindo da abordagem do design não tinha como ser diferente, e quem a gente colocou como atores diretos, né, quem que interage diretamente com esse paciente ao longo da jornada oncológica dele. O acompanhante,
a farmácia, o contador, né, que todo paciente oncológico acaba tendo uma vivência de revisão de imposto de renda e algumas benesses, né, então o contador é um stakeholder relevante, é uma parte interessada relevante, o médico especialista cirurgião, o plano de saúde, o médico assistente, o advogado, no caso de ocorrerem judicializações, o médico especialista clínico, a empresa empregadora, o staff da clínica que esse paciente se trata, a associação ou grupo de apoio, o INSS, fornecedores de materiais, profissionais de serviços complementares, aqui incluindo nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, educador físico, dentista, né, enfim, profissionais correlatos, né, de serviços correlatos, influencer pacientes, né, hoje a gente tem uma gama de pacientes que se tornaram influencers em redes sociais e que acabam sendo uma referência direta, assim como médicos especialistas influencers também que estão nas redes sociais produzindo conteúdo especializado ou não, mas que fazem parte dessa rede de influência desses atores diretos, clínicas de exames de imagem, e como atores indiretos, campanhas de prevenção do governo, centros de pesquisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, conselhos de classe, né, os conselhos de classe CFM, COFEM, por exemplo, diretamente, né, o conselho de enfermagem, o conselho de médicos, indústria de materiais de saúde, indústria farmacêutica de medicamentos. Por que a gente faz um mapa de atores, né? E notem que temos uma gama significativa de atores aqui. A gente pode aprofundar esse estudo dessas relações do paciente com cada um desses agentes para entender que necessidade e restrição estão envolvidos nessas relações e tudo que cada um espera de valor desse processo, né? Muito do serviço se dá, né, desse atendimento ao paciente a partir do relacionamento com essas partes interessadas. Então, é nisso que a gente também tem que focar quando a gente está pensando na jornada do paciente oncológico. E a gente também tem um resultado aqui da Desk Research, ou pesquisa de dados secundários, em que nós utilizamos dados da ANS, do DataSUS, do INCA e do Instituto Oncoguia, prioritariamente. Temos alguns dados aqui em relação a estatísticas, né, de incidência do câncer, né, tanto em homens quanto mulheres, quantos leitos, né, cirúrgicos e ambulatoriais, né, cirúrgicos e clínicos estão, na verdade, cirúrgicos e clínicos estão direcionados para essa população, né, que hoje os beneficiários da saúde suplementar, que é o recorte desse estudo, correspondem a 25% da população brasileira. Quais são os grandes centros oncológicos brasileiros, né, que são referências internacionais, e a gente também começou a pesquisar aqui outras pesquisas que tratam de problemas enfrentados ao longo da jornada desse paciente oncológico, tanto no SUS quanto no sistema privado. Aqui essa divisão existe aqui num estudo feito pela IQVIA, em parceria com uma indústria farmacêutica, em que são listados os problemas que SUS e sistema privado enfrentam desde o momento de rastreamento da doença, diagnóstico, estadiamento de biomarcadores e tratamento. E a gente também tem alguns estudos internacionais que a gente traz aqui numa tradução livre, né? Como esse desenho de jornada aqui do paciente com câncer de mama na Espanha. A leitura dessas jornadas, ela deve ser feita sempre de forma vertical, então, durante o diagnóstico, se desmascarando a doença, o paciente vivendo com esses processos de perda, com esse turbilhão emocional, impacto na comunicação médica e comunicação e gerenciamento do seu entorno. Então, a leitura ela deve se dar dessa forma vertical, né, da esquerda para a direita. Não vou me alongar aqui, mas dos estudos que nós tivemos acesso, nessa etapa de Desk Research, nós percebemos que a voz do paciente com câncer, muitas vezes, ela está ausente das conversas que levam aos desenhos de programas de cuidados, de suporte para essa mesma população. Né? Aqui a gente também traz um outro mapa de experiência do câncer nos Estados Unidos. Mais uma vez aqui, você pode dar zoom para fazer essa leitura e faça essa leitura também de forma vertical, né? Aqui no diagnóstico inicial, os principais pontos de dor, resultados de pesquisa aqui apontando insights, né? Que direcionam as ações que podem ser feitas pelos prestadores de serviços de saúde, dicas sobre estratégia e fatores comportamentais mais importantes a influenciar em cada momento, né? Aqui os momentos, né, mapeados por essa pesquisa é o diagnóstico inicial, as decisões de tratamento, o tratamento ativo, o fim do tratamento ativo depois do tratamento e a possível recorrência, com algumas setas aqui, porque a gente sabe que dependendo do caminhar dessa jornada, esse ciclo pode reiniciar. E aí, partindo dessa base, né, desses estudos, nós fizemos um primeiro esboço aqui da jornada do paciente oncológico no Brasil. Um desenho de jornada, ele comumente tem esses aspectos aqui: momentos, ações do paciente,
pontos de contato, né? São elementos físicos, pessoas com quem esse paciente interage ao longo da jornada, o que ele pensa e sente, como é que é a experiência dele aqui, né? De uma forma bastante visual, aqui com carinhas, e oportunidades de melhoria que possam ser identificadas ao longo dessa jornada. Esse aqui é um exemplo de uma jornada que a gente costuma trabalhar aqui na Deparaê. Não foi nesse nível que a gente conseguiu desenhar nesses achados iniciais da pesquisa. A gente fez um primeiro levantamento em que nós temos os momentos e as ações do paciente, que eu vou detalhar aqui na sequência. A gente começa essa pré-jornada, a gente chama de pré-jornada porque ela é feita baseada em dados secundários e não ainda em pesquisa com o usuário, pesquisa com esse paciente, em que a gente tem aqui, então, os momentos e ações do paciente. Antes do diagnóstico, as ações do paciente, ele é alguém que vive normalmente com ou sem histórico de câncer na família, ele percebe alguns sintomas, ele procura um serviço de pronto atendimento, ou busca por um médico de confiança, ou busca por um médico especialista. Ele comunica à família ou amigos mais próximos, né, do que está acontecendo desses primeiros sintomas, e a partir desse momento de diagnóstico, ele começa a realizar exames iniciais por solicitação médica, né? A partir daqui a gente já pontua que é o início desse momento de diagnóstico do que está acontecendo. Ele realiza exames complementares, recebe um diagnóstico inicial e depois ele recebe informações quanto ao estadiamento, né, quanto à extensão da doença, aqui ela é validada. Comunica a família, amigos próximos, time de trabalho, e aqui ele já começa a receber também um suporte, né, desse time todo, dessa rede de relacionamentos, e recebe recomendação de tratamento. Essas setas aqui eu vou explicar na sequência, né, porque vai chegar um determinado momento que pode ser que nessa jornada esse paciente volte para esse momento de estadiamento. Aqui, o paciente aceita seguir com o tratamento, ele conta com o suporte da equipe multidisciplinar, ele realiza trâmites administrativos para início do tratamento pelo convênio, ele comunica a família, amigos próximos, time de trabalho e recebe suporte novamente e conhece sobre os direitos do paciente oncológico. Já num momento em que a gente chama aqui de tratamento, né? Ele inicia o primeiro dia do tratamento, ele conta com o suporte da equipe multidisciplinar, incluindo cuidados paliativos, né? O que varia bastante de acordo com o tratamento. Ele usufrui dos direitos do paciente oncológico, né? Que ele conheceu aqui, possivelmente aqui no momento de diagnóstico. Ele dá continuidade ao tratamento, ele realiza exames específicos conforme o tipo de neoplasia, ele dá continuidade novamente ao tratamento, ele pode ter uma emergência oncológica, ele recebe cuidados de tratamento em remissão e finaliza o tratamento e cura. Eu vou seguir aqui para a próxima página nessas setinhas aqui de cima, que ele é um paciente que então reorganiza a sua vida e restabelece a sua rotina social e ou de trabalho, e na retomada da rotina ele segue a sua vida pós-tratamento e mantém um segmento. No fim da vida, em algum momento, ele vai receber cuidados de fim de vida e falecimento. Mas voltando para a página anterior, é possível que depois de uma emergência oncológica, esse paciente intensifique cuidados de tratamento paliativo, e aí novamente ele siga aqui, mas vá direto para esses cuidados de fim de vida e falecimento. Ou também é possível, né, que após receber essa emergência oncológica, ele recebe cuidados de um tratamento já em remissão, finaliza o seu tratamento e tem cura, mas aqui ele recebe um tratamento de uma recidiva. E nesse caso, que a gente volta nas setinhas aqui, ele retoma para o momento do diagnóstico sobre o estadiamento e segue novamente aquele fluxo de diagnóstico e tratamento anterior. Então, essas setas aqui, elas nos remetem novamente a esse momento, né, quando ocorrer o tratamento em recidiva. Essa é uma jornada, né, que fala desses passos, né, desses momentos de saúde desse paciente de uma forma bastante genérica e baseada em dados secundários. Por isso que esse estudo tem uma previsão de uma segunda etapa aqui, sobre a perspectiva ainda da Design Research, em que nós estamos planejando realizar entrevistas em profundidade para desenhar personas pacientes e personas. É uma abordagem bastante utilizada nas pesquisas de design e que nós não encontramos em outros estudos, e um mapeamento completo da jornada do paciente, né, incluindo todos aqueles elementos que eu comentei, além das ações do paciente dos momentos, né, o pense e sente, possíveis dores, como é que está essa experiência e oportunidades de melhoria. Então, se você busca melhorar os serviços e inovar na área da saúde, esse é um estudo para você. Você pode acompanhar o andamento desse estudo por meio dos nossos canais oficiais e também nos contar o que você gostaria de saber sobre a jornada do paciente oncológico no Brasil.
Se você gostaria de ser entrevistado, se você achar que você pode contribuir com a segunda etapa desse estudo, colabore conosco e entre em contato. E também, se você quer aprofundar o conhecimento sobre o seu negócio a partir de uma perspectiva do seu paciente, entendendo o seu contexto, o seu usuário, o seu serviço, entre em contato com a gente aqui também, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo LinkedIn, ou diretamente pelo nosso site. Essas são as referências, né, algumas eu citei antes, que foram utilizadas para esse estudo. Esse é um estudo em que o conteúdo é assinado por mim, Cláudia Grande, pela Marina Aguiar, diagramado pela Marina Aguiar, com a revisão da Renata Hinig e do Vini de Castro, e uma revisão técnica dos médicos Fernando Carbonieri e Hugo Bruno de Mello Gonzaga. Fernando, médico empreendedor serial em saúde, e o Dr. Jung, médico hematologista. Aqui você conhece um pouquinho mais sobre o design para estratégia. Nós estamos hoje em Florianópolis e Curitiba e online para o mundo. Muito obrigada.